Nossa proposta da igreja. A gente foi chamado para isso, para o louvor da glória dele. Para se exaltar o nome dele. Engrandecer aquele que é digno de toda adoração. Amém? Vamos iniciar fazendo a oração? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus. Pela oportunidade que temos, Senhor, de estar aqui servindo e glorificando e exaltando o teu santo nome. Graças te damos, porque a ti rendemos graça, louvor e adoração. O Senhor que é soberano, está no controle de todas as coisas. O Senhor está no trono, governando todas as coisas. Graças te damos, Senhor, descansamos na tua destra. Graças te damos, Pai, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas do seu favor e da sua misericórdia. Graças te damos, Pai, porque fomos chamados. E o Senhor nos chamou com o seu sangue precioso. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos chamou a servir ao Senhor pela fé. Que o Senhor venha falar conosco hoje, Senhor, por meio da tua santa palavra. Venha trabalhar os nossos corações. Que o Senhor venha, Pai, nos constranger com tamanha misericórdia e tamanho amor. Graças te damos, Pai. Te louvamos, te bendizemos. A ti é a honra e a glória. A tua palavra hoje, Pai, ministrada em nossos corações, trazendo vigor, trazendo alegria, trazendo paz, descanso para a nossa alma. Graças te damos, Pai, porque não depende de quem quer nem de quem corre. Mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos buscou. Graças te damos pela tua palavra ministrada hoje. Cremos que ela vai e não volta vazia. É o teu poder, Pai, atuando em nossos corações, transformando vidas. Graças te damos, Senhor. Que a gente não venha sair daqui da mesma forma que entramos. Que o Senhor fale hoje a cada coração ao qual o Senhor trouxe a esse lugar, Senhor. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor. Recebe toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Exaltado, exaltado és. Glorificado és o teu santo nome. Oh, como tu és bom, Senhor. Aquebranta os nossos corações. O Senhor que nos deu bons ouvidos para ouvir. O Senhor que nos deu o Espírito Santo para nos guiar, nos consolar. Oh, tu és bom, tu és maravilhoso. Exaltado és. Glorificado és, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Deus é bom, Ele é fiel. Senta aí, amados, um pouquinho. Amém, amado? Deus é bom, Leandrão. Aleluia. Glória a Deus. Você está com a sua Bíblia aí, amado? Abra aí em João capítulo 6, verso 33. 6:33. João, Evangelho de João. João capítulo 6, verso 33. Amados, hoje é um dia muito importante em nossas vidas. Eu creio que a gente não pode perder esse dia por nada, que é o dia da ceia do Senhor. Não desmerecendo os outros cultos, porque também é uma nossa responsabilidade estar diante de Deus, diante do Pai. O culto ele é estabelecido para o cristão, para que a gente possa dar glória, dar louvor e adoração a Ele. Ele é digno de toda adoração. Amém? E hoje é um dia da ceia do Senhor, é um dia onde lembramos
da morte e da ressurreição de Cristo. E Ele morreu por nós. Ele é o pão que traz a vida, que dá a vida ao homem. É muito precioso porque é onde lembramos o motivo, o real motivo do sangue, o real motivo do corpo de Cristo crucificado lá na cruz. Isso é uma parte da nossa vida como cristão que precisamos estar sempre lembrando. Por isso que ele diz, traga sempre a memória, em memória de mim, em memória de mim, para que a gente não esqueça desse momento tão precioso, foi o que trouxe vida para mim e para você. Amém? Então, o culto de ceia é onde a gente se alegra, além de lembrar, mas nos alegramos com esse banquete que foi dado à igreja, com esse banquete que foi dado ao povo de Deus por meio do sangue de Jesus. E aqui em João capítulo 6, no verso 33, a gente vai estar vendo um esclarecimento de Jesus, um ensinamento do Senhor, onde a gente vai estar ministrando a ceia e aprendendo mais com Deus. Amém? Vamos ler? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, que embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela oportunidade de receber da Tua palavra, do Teu poder, atuando em nossas vidas, trabalhando nos nossos corações, para que gere fé, mas no Senhor, uma fé convicta naquilo que o Senhor lhe chamou. Graças te damos, Pai, pela Tua palavra, ministrar os nossos corações. Creio que ela renova a mente, é o poder de Deus, mudando e moldando as nossas vidas. Graças te damos, Pai, pedimos a ajuda do Espírito Santo para que nos conduza nas Escrituras, para que a gente possa compreender qual a sua boa, agradável e perfeita vontade sobre nossas vidas. Que cada um de nós aqui, neste lugar, nesse momento, nessa noite, que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos olhos espirituais, quebrando o nosso coração diante de Ti, para a gente poder compreender a Tua santa palavra. Graças te damos, Senhor. Amém. Aleluia. Amados de Deus, Jesus aqui ele ensinando alguns pontos muito importantes para a nossa vida cristã, para a nossa vida como cristão, como filhos de Deus. E ele fala aqui já do pão da vida, né? Esse pão da vida é onde encontramos vida, onde encontramos cura, onde estamos sustentados, nesse verdadeiro pão que dá a vida. É interessante que o significado de pão da vida é que Jesus ele é o alimento. Ele é o alimento da vida do cristão, do homem. A gente precisa desse alimento. Nos alimentos do dia a dia, a gente procura as substâncias, a gente procura proteínas para que a gente possa estar de fato de pé, que a gente possa estar de fato avançando no nosso corpo físico. Precisamos de comer todos os dias e precisamos regrar até a nossa comida sem exageros, mas precisamos de cada comida a sua proteína para que a gente possa estar revigorado, para que a gente possa dormir bem, acordar bem, trabalhar, cuidar da família, cuidar da vida natural. Isso precisamos da proteína, do alimento natural do nosso dia a dia para que você possa manter de pé. Então isso ao café da manhã, ao almoço, na janta, nos lanches, para que a gente possa estar realmente com a saúde intacta, né? Procurar sempre se alimentar bem para que possa
está de fato de pé e bem alimentado. E o que acontece na vida espiritual não é diferente. Não é diferente. E a nossa vida espiritual, quando a gente se alimenta da coisa correta, você vai estar firme e avançando da forma correta. Da mesma forma, quando nos alimentamos de uma comida estragada ou nos alimentamos de uma comida errada, a gente não passa mal, a gente adoece. Da mesma forma, no espiritual, se a gente se alimenta do verdadeiro pão, da verdadeira comida, do alimento que, espiritualmente falando, um alimento que traz saúde para nós, traz vigor, você vai estar sustentado na palavra de Deus, vai estar revigorado, vai estar de pé e sustentado por Deus. Amém? E aqui ele dá a entender que ele é o pão que dá, de fato, a vida ao homem. Por que sem esse pão, sem Jesus, o homem não tem vida? Porque aquele que não crê em Jesus, ou aquele que não serve ao Senhor, ou aquele que não tem uma vida dentro do chamado de Deus, digamos assim, que não faz a vontade de Deus, não faz o que a Bíblia nos chama a fazer, essa pessoa ele não tem se alimentado do pão, do verdadeiro pão, não tem se alimentado de Jesus, não tem se alimentado da palavra, que é onde tem vida. Esse é o segredo. Onde é que eu encontro vida? A verdadeira vida é em Jesus Cristo. Quando eu não me alimento de Jesus, que é da palavra, do conhecimento de Deus, né, de Jesus também na palavra, é um povo que vive debaixo do pecado, debaixo da condenação, vive de uma forma das trevas. É de onde a gente vem, é de onde eu e você fomos tirados, do império das trevas para a luz. Certo? Então, trocou o alimento. Antes, alimentarmos do quê? Do pecado. Vivíamos no pecado, debaixo da condenação. A gente vivia sem propósito de vida. Você já parou para ver que a gente não tinha propósito de vida? Aquele que não se alimenta do pão, do verdadeiro pão, da verdadeira comida, é aquele que diz assim, vamos aproveitar a vida, porque depois que morrer, tudo acabou. É aquele que se alimenta do que é natural, vive no pecado, definhado nas trevas mesmo, deleitando os seus pecados, e dizendo assim, olha, depois, é uma vida sem esperança, que depois que morrer, não tem mais vida, não tem mais nada. Só que no verdadeiro pão, em Jesus, na palavra, quando conhecemos a palavra, quando o sangue do Cordeiro busca você, quando Jesus busca você e tira das trevas, mostra para nós, mostra para o povo dele, aos que creem, que há esperança, que há uma vida após a morte, que há uma verdadeira vida. E que essa verdadeira vida já podemos experimentar hoje em Cristo Jesus, crendo nele. Ele é o que dá a verdadeira vida. Né? Então, assim, quando ele diz aqui que ele é o pão da vida, é bem interessante que na cultura ocidental, naquele tempo, o pão era uma opção para eles comerem, mas também era essencial naquela época. O pão era essencial. Era uma comida essencial que precisavam se alimentar. Né? Então Jesus ele prometeu que aquele que vem a mim não terá fome. E o que crê em mim nunca terá sede. Ele está mostrando aqui que eu sou o verdadeiro alimento para a sua alma, para o seu espírito, para a sua salvação. Às vezes, Laiane, nos alimentamos do alimento errado e queremos salvação. Às vezes nos alimentamos de coisas que não têm vida, achando que tem vida. A Jesus dizer, eu sou o verdadeiro pão. Eu sou a vida. Olha para mim. Crê em mim e terás vida eterna. O verdadeiro pão. E é interessante que em Jesus você é saciado, não tem mais fome. Nunca terá mais sede. Porque ele de fato sacia. Jéssica, ele de fato, ele nos protege, nos enche, a ponto de você não precisar de mais nada. Quando você tem em Jesus o verdadeiro pão e a verdadeira comida. Cadê o Alessandro? Voltou? Foi? Amém. Aquele que crê em mim não terá mais sede, né? Então Jesus aqui ele diz, ei filho, eu sou aquele que lhe dá a vida. Você quer refrigério? Você quer certeza e convicção de salvação? Você quer refrigério para a sua alma? Você tem que buscar o verdadeiro pão. Crer no verdadeiro pão. Ter a verdadeira comida. Ser bem alimentado e estar saciado do Senhor.
O mundo, para a gente, quando a gente vive nas trevas, o mundo é insaciável. O pecado é como se fosse um vício. Quanto mais peca, mais quer. Quanto mais nas trevas, mais se afunda. Em Jesus, você é preenchido, você é sustentado. Na verdade, você transborda com a graça de Deus na sua vida. Ele é a fonte de toda a vida. É nele que há a vida, porque ele tem vida em si mesmo. Jesus, para ter vida, ele não depende de outro Deus. Nós, para ter vida, dependemos de Jesus. Nós, para ter vida, precisamos da graça de Deus. Nós, para ter vida, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Aqui nos mostra totalmente a dependência de Deus. Porque Ele é a fonte, Ele é a raiz. Ele é o que nos sustenta. Tudo está nele, tudo é a partir dele, porque ele tem vida em si mesmo. É o que dá vigor ao cristão, é o que faz você perseverar, é o que... Porque, amados, fora de Jesus a gente desiste das coisas fáceis. Fora de Jesus as coisas não têm vida. É como se fosse um galho fora da árvore. Não produz fruto. Fora de Jesus, a Bíblia diz lá em João 15 que sem ele a gente não pode fazer nada. O que não pode, essa expressão de que não pode fazer nada, não é que impeça de você fazer. Está dizendo assim que tudo que você faz não dá certo. Não flui, não acontece. Por quê? Porque está nele. A sua vida na fé, é um pastor que chama assim, de a sua substância está em Jesus Cristo. A substância está nele. Está na palavra. Fora disso, nada. Nada acontece. Porque a vida está nele. Tudo começa nele. Ele é alfa, ele é ômega. Deus, quando ele iniciou tudo, ele não pediu ajuda ou conselho a ninguém. Ele não há outro Deus. Tudo foi a partir dele. E é desse Deus que dependemos. Dependemos sempre dele. Amém? No verso 34, Jesus é questionado. Quem fez essa expressão de que ele disse, olha, eu sou o pão da vida? Aí a multidão que estava ouvindo Jesus questiona ele. Porque compara Jesus. Vamos lá. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá sempre desse pão. Né? Então aqui Jesus vai fazer algumas correções com essa expressão. Que parece uma expressão muito boa. Ah, o seu pão da vida, então me dá sempre desse pão. Parece que é uma expressão de muita fé. Não parece? Eu sou o pão da vida, então me dá sempre desse pão. Mas isso não é uma expressão de fé. É uma expressão de falta de fé. É uma expressão de falta de fé. A gente vai ver isso aqui. Ou seja, eles queriam sempre que, como foi com Moisés, durante os 40 anos. 40 anos, Deus alimentando o povo, mandando maná. Dando maná ao povo, alimentando, sem o povo fazer nada. Esse aqui é o Deus que precisamos. Fazemos nada e somos supridos. Então dá sempre desse pão. Nos dá sempre nos alimenta aí, nos sustenta. A multidão procurava em Jesus, não o Jesus Salvador, mas um rei, um político, aquele que poderia cuidar do povo, sem que o povo pudesse trabalhar ou algo do tipo, nem pagar impostos, nem nada, já que vinha um supridor ali dando sem tudo acontecendo, sem ninguém fazer nada, simplesmente só suprindo. Dá sempre desse pão aí. Aí aqui Jesus vai fazer algumas correções, porque eles compararam aos 40 anos de Moisés, lá no deserto. Aí ele faz essa correção no verso 35. Declarou, pois Jesus. Aqui é uma declaração de Jesus expressando e ensinando a igreja, quando diz assim, eu sou o pão da vida. Ele torna a repetir a mesma expressão do verso 33. Ele diz, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, a comida de que ele falava a eles, ele se refere à pessoa, não a um direito. O que ele está dizendo aqui não é que você tem direito desse pão. Porque se a gente tivesse direito do pão da vida, se a gente tivesse direito à salvação, a salvação era conquistada todos os dias. Precisava que você se esforçasse muito para obter salvação.
Esse esforço de você ser, no mínimo, perfeito, para obter salvação. Aí Jesus está dizendo assim, olha, a salvação está em mim. Não estão em vocês. Não estão em vocês. Então não é um direito do homem a ter salvação, a experimentar desse pão, desse maná, o verdadeiro pão que desceu do céu. Mas era uma ordem, era uma promessa de Deus, era uma determinação de Deus, a qual de fato esse povo ia se alimentar. Aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras. E também está relacionado, amados, corretamente com Jesus, que é uma satisfação que é eterno e não temporal. Ele está dizendo aqui assim, olha, a vida está em mim, está no pão, eu sou o pão da vida. E o que eu tenho para oferecer para vocês, o que eu tenho para dar para vocês, não é temporário, assim como foi no tempo de Moisés, só 40 anos. O que eu tenho para dar para vocês é vida eterna. Não é temporário, mas é para sempre. A vida que é dada à igreja, a vida que é dada ao seu povo, em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, é eterno e não temporário. Não é um suprimento por um tempo na sua vida, mas é eterno. Não só aqui na terra, eternamente. O povo, 40 anos lá em Moisés, diga aí, com Moisés, recebendo maná cai do céu, ele diz, pois é, eu tenho algo melhor. Eu sou um verdadeiro pão, e esse pão que é dado por mim, né, aquele que come do meu corpo e do sangue, esse vai ter vida eternamente, ou seja, você vai ser suprido para sempre. Sustentado. Está falando aqui para a salvação. Então, o que acontece é que não é algo temporário, ou seja, não depende do homem, mas está totalmente relacionado a Jesus. A dependência de Jesus. Você quer crescer, você quer avançar, você quer amadurecer, dependa de Jesus. Dependa dele. Em tudo quanto você faz, você vai ser uma pessoa muito próspera, em todos os sentidos. A sua prosperidade está em Jesus e não no que você faz. A dependência de Cristo para ter vida, para entrar no céu, fazer tudo aqui na terra, depender dele. E essa satisfação, como ele diz, é eterna, né? Ou seja, olha, eu sou o pão da vida, verso 35, o que vem a mim jamais terá fome. Jamais. Ele é o seu suprimento. Amém? Ele é o seu suprimento. De que forma que Jesus nos supre? Amados, e quando bate aquela angústia no seu coração, não sei, em qualquer lugar que você esteja, no seu quarto, na sua casa, no lugar sozinho, às vezes em um lugar que está pensando em até ceifar a própria vida, está em algum lugar pensando o que fazer com as contas, ou pensando qual decisão tomar, ou se achando menos importante dentro da família, ou sem saber o que fazer, sem um norte, sem saber como decidir as coisas, sabe, as coisas às vezes muito difícil, sem a coisa andar, parece que tudo está dando errado. Entenda uma coisa, para de olhar para o que é natural e olha para Jesus. Olha para o pão da vida. Olha para as Escrituras. Eu torno a dizer aqui, as Escrituras, Jesus, ele é a resposta para a sua vida em todas as suas áreas, toda a área da sua vida. Em tudo quanto você precisa. Em tudo quanto você precisa, Jesus, ele é a resposta para as suas perguntas, para os seus questionamentos, para as suas dúvidas. Eu sei que nem sempre vamos ter resposta que precisamos de imediato. Nem sempre, porque também não é o momento. Mas é nele que você encontra refrigério. Precisamos declarar para a nossa alma, para o nosso corpo, dizer assim, aprender a depender do Senhor. Não sabe o que fazer? Ore. Não sabe o que fazer? Conversa com o pão da vida. Com a verdadeira comida, conversa com Jesus. Bata um papo sério com Ele. Leva a sério as Escrituras. Leva a sério as promessas de Deus para você. Porque Ele tem levado a sério, a ponto de puxar a vida do filho. Continuando aqui no texto, Jesus, ele ainda repreendendo, né, a multidão por falta de fé,
Ele diz assim: porém, eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. A questão é ver Jesus, é crer em Jesus. Aqui é credulidade do povo, né? Vocês têm me visto, mas precisa crer, precisa exercer fé. Não é só ver, veja que ele diz no verso 37, ele dá a explicação definitiva, porque o povo vê, mas não crê. Aí Jesus aqui, ele aprofunda a coisa. Aqui o próprio Jesus, ele aperta. Eu não estou falando de um discípulo, eu estou falando de Jesus. Ele aperta a coisa, amados. Ele dá uma definição bem direitinho porque que o povo não crê. Ele diz assim, ó, sabe por que você não crê? Você vê os milagres, você vê tudo quanto eu faço, mas vocês não creem. Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Vê que não depende do homem para ir até Jesus, mas é aquele que Deus deu para Jesus. Então, se você for até Jesus, entenda que você é um presente de Deus para Jesus, que para morrer por você, para que você tenha vida. E note que é uma determinação de Deus. Todo aquele que meu Pai determinou, todo aquele que meu Pai escolheu, todo aquele que meu Pai disse assim, esse, vai até Jesus. Então a escolha não está na mão do homem, mas sim numa determinação de Deus. Veja que você foi introduzido no banquete celestial. Veja que você foi levado a participar da ceia do Senhor, como? Por uma determinação de Deus. Para a alma de alguns, pode gerar um conflito muito grande, porque não queria depender de Deus. Mas para a alegria de alguns, chegando ao entendimento, como é bom depender do Senhor. É refrigério para a nossa alma. Em que às vezes, amados, perdemos o controle da nossa vida. Mas aí você fica sabendo que você foi levado até Jesus. Aí, ou seja, que tem alguém maior, todo-poderoso, que pensa além dos seus pensamentos, é onde você está sustentado e está conduzindo sua vida. Quando você acha que perdeu o controle e está largado as coisas, não, Deus conduziu você para Jesus, bem direitinho. Agora, claro, se a gente for olhar para a história de cada um aqui, você foi conduzido até Jesus, cada um vai contar uma história diferente, mas para o mesmo Deus. Levado para o mesmo Senhor. A glorificar é Ele. Por quê? Por uma determinação de Deus. É que você crê. Aquele que meu Pai me dá, este virá a mim. Olha que coisa linda, né? Eu me alegro com isso demais. Ou seja, Ele trabalha soberanamente na vida das pessoas. Na vida do povo a qual Ele determinou antes da fundação do mundo. Ele trabalha soberanamente. Pastor, mas eu senti uma vontade de confessar Jesus. A Bíblia diz que querer realizar no coração do homem quem faz é Ele. Deus nunca nos colocou em uma posição de escolha. Se Deus nos coloca numa posição de escolha, a gente estava perdido. Estava todo mundo designado ao inferno. Todo mundo ia parar no inferno. Só que Ele trabalha no nosso coração, trabalha em nossas vidas, fazendo que conduza você a olhar para Jesus, a olhar para a cruz, a olhar para o sangue, para o Cordeiro e crer na sua obra consumada. Que Deus bom, que Deus maravilhoso, que tem conduzido você. Uns às vezes vai se esperneando, outros vai sendo conduzido ali de repente. Eu estou aqui? Aqui. E por uma determinação de Deus. Agora, tem alguns também que são conduzidos, que se depara com o Senhor, vê tudo, se depara com os milagres, mas não crê. Aí esses estão largados por Deus? Não, é por uma determinação soberana de Deus também. Uma determinação. No coração desses, a palavra chega e endurece. No coração desses, a palavra chega e endurece. É nesses que a palavra é dada e os olhos são fechados ao invés de ser abertos. Eu fico olhando, Jesus fala em parábolas. Todos escutam, mas nem todos entendem. Eu olho para os dias de hoje e hoje acontece a mesma coisa.
Antes, com os discípulos, quando Jesus saía do meio da multidão com seus discípulos, ele ia explicar as parábolas que ele sempre explicou e ensinava para os discípulos. Ele explicava para os discípulos, mas as parábolas eram para todos. Mas só explicava para um povo. Hoje a palavra é dada para todos. Só o Espírito Santo é que abre os olhos e é quebra o coração de alguns. A quem? Aqueles que foi dado para Jesus. Eu creio que Deus está falando no seu coração hoje. Se você tem convicção, Ele está reforçando. Se não tem, Ele está lidando com convicção de que você foi escolhido por Ele. Que Deus tem falado com você. Foi Deus que conduziu você aqui hoje. De uma forma soberana. Para que você entenda algumas coisas. E você depende dele. Eu e você, a igreja do Senhor, depende da soberana vontade de Deus, das determinações de Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus que Ele trabalha soberanamente no meu e no seu coração. Se há uma escolha, amados, se há uma escolha, esse dom é divino, de pai para filho. Deus escolheu Jesus. Sabe? Escolheu o seu povo. A gente vê Deus escolhendo o povo. A gente não vê o povo escolhendo Deus. Para salvação, não. Soberanamente, não. Amém, igreja? Todo aquele, verso 37, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim. Eu não sei, mas para mim isso é muito impactante. Todo aquele. Não são todas as pessoas. A Bíblia fala aqui que ele veio para dar salvação ao mundo. Veja, vamos lá, vamos para o texto. Ele diz assim, olha, todo aquele virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Eu vou falar uma frase aqui que incomoda muitos ouvidos. Quando diz assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu olho para esse versículo, olha, eu vou repetir. Versículo 37 de João 6. Porém, aqui não tem segredo. Porém, aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. A um povo que foi dado para Jesus. Quem determinou isso foi Deus. Então, esse que vai vir a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, como é que eu posso perder a salvação, amados? Que se Jesus disse que não lança fora os que creem, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foi justificado diante de Deus. Se a minha salvação não depende de mim para conquistar, como é que depende de mim para perder? Agora, isso não anula a nossa responsabilidade. Não anula a nossa responsabilidade como cristão. Não anula andar em novidade de vida, né? Ter princípios, ter frutos do Espírito. Mesmo que a minha salvação ela é sustentada por Deus. Mesmo que a minha salvação não dependa de mim, mas a minha responsabilidade sim. Resumidamente falando é assim, quando você acertar, a glória é de Deus. Quando você errar, a culpa é sua. É mais ou menos essa linha aí. Questão de responsabilidade. Né? E ainda ele diz, olha, de modo nenhum lançarei fora. A minha e a sua salvação depende do Senhor. A nossa vida contínua, nosso dia a dia, depende dele. Vamos para o verso 38 e 39? Porque eu desci do céu, está falando do pão, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade. Entenda uma coisa. Quem está falando aqui é Jesus. Se o próprio Jesus diz que veio para a terra, não para fazer a vontade dele, que autoridade eu tenho para fazer a minha vontade? Que autoridade eu tenho para dizer assim, as coisas aqui vai ser do meu jeito? Ou em tudo? Não, tem que ser assim, a minha vontade tem que prevalecer. A minha vontade tem que prevalecer diante de Deus. É igual como cita às vezes, eu creio na Bíblia, mas em parte. Você sabia que tem muito cristão que afirma isso ainda? Eu creio na Bíblia, mas em parte, não em tudo.
Sabe o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo assim, eu creio no que me convém. No que não me convém, eu não creio. Eu creio que satisfaz a minha vontade. Mas o que não me satisfaz a minha vontade, só me confronta, nisso eu não acredito muito. Isso para mim é um incrédulo. Porque a Bíblia, você foi chamado para crer de Gênesis a Apocalipse. E a palavra nos confronta, a palavra nos ensina, a palavra nos conforta, a palavra nos consola, exorta, sustenta. Você não notou que a palavra confronta mais do que consola? Os confrontos é o que faz a igreja crescer. Os confrontos, a gente ser confrontado, nossos pecados ser confrontados, as pessoas não querem isso. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser questionado, principalmente dentro dos seus pecados. Aí a palavra faz isso, bem direitinho. Confrontando, sabe? Para que a gente cresça, para que a gente se arrependa, para que a gente se volte para Deus. Ela vai fazer isso o tempo todo. Amém? Que Deus bom, né? Ou seja, o próprio Jesus, esse não, a minha vontade não, é a vontade do Pai. Ele não recebeu glória. Você não vê em nenhum momento a Bíblia dizendo assim, eu te curei. Já viu Jesus dizendo isso? Não, eu curei você. Ele poderia dizer isso com autoridade. Ele diz, a sua fé te curou. Seus pecados estão perdoados. Sabe? Ele representando o Pai, mostrando o Pai. Verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A igreja foi chamada para fazer a vontade de Deus, e não as nossas próprias vontades. Por isso precisamos morrer para nós mesmos. E qual era a vontade de Deus? Né? Qual era a vontade de Deus para com Jesus? Aqui no verso 39 ele diz assim, e a vontade de quem me enviou, ele está explicando bem direitinho aqui, é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. A vontade dele é essa. Veja, ele diz a origem dele no verso 38, eu desci do céu, e diz um propósito, para fazer a vontade de meu Pai. A igreja foi estabelecida na terra, não para fazer as suas próprias vontades, mas para ensinar e mostrar, fazer conhecido, é uma expressão também, Deus. Sabe? Representar, falar e crer na vontade de Deus sobre nossas vidas e não as nossas próprias vontades. Se a gente viver as nossas próprias vontades, larga a igreja e vai viver nas trevas. Essa é a nossa vontade carnal, a qual vivíamos, a qual a gente nasce já dentro do pecado. Mas a vontade de Deus é que a gente se volte para Ele. E por determinação dele, aqueles que ele escolheu, que foi dado para Jesus, vai se voltar para Jesus. Vocês compreendem isso, amado? Então veja que o verso 39 diz, a vontade que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Como perder, né? Como se perder? E aquele crente que desiste? Surge essas perguntas. Mas tem aquele que recebe a palavra e tal, e desiste e tal. Amado, entenda uma coisa, até para que fique claro para você. A Bíblia diz que o cachorro volta ao vômito, o porco volta para a lama. Na igreja também há joio. Há incrédulos que experimentam de tudo quanto os cristãos também experimentam. Isso não é segredo. Por exemplo, Judas andava com quem? Andava com Jesus. Tesoureiro. Cuidava de todos os recursos que chegavam. Roubava Jesus. Jurava que Jesus não estava sabendo. Sabe? Ele estava lá. Presenciou tudo que Jesus fez, assim como os outros discípulos. Presenciou. E Jesus, esse é meu amigo. Jesus ele foi fiel, ele era sempre fiel. Ele tinha fidelidade em termos de amizade. Era amigo de Judas. Mas não para salvar Judas. Estava lá. Mas aqueles que creem, que foram chamados pelo Senhor, ele diz, olha, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, só para fazer, uma missão. E essa missão é salvar um povo.
E nenhum vai se perder. Nenhum vai se perder. Porque se um chegar a se perder do propósito de Deus, aí vai ter que abandonar tudo. Rasga a Bíblia, Deus não funciona, o que Jesus fez na cruz não foi válido. Porque acharam um defeito no poder de Deus. Não tem como. Esse nenhum se perde. Todo coração vai ser trabalhado por Deus. Todo coração que Deus determinou vai ser alcançado pela sua palavra. Para que não se perca. Para que não se perca. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha que coisa linda. Eu ressuscitarei no último dia. Eu vim buscar. Verso 40, ele diz, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem... Veja que ele intensificou o seu ensinamento aqui. Falando a mesma coisa. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Tem detalhes aqui nesse versículo que muda tudo, porque alguns pegam distorcidamente. Tipo assim, a vontade do meu Pai é que todo homem seja salvo. A vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Ele não está falando disso aqui. É só contextualizar. É que todo homem que ele está falando aqui, ele está falando dos versículos anteriores. Que ele já citou. Todo aquele que meu Pai escolheu, todo aquele que ele me deu. Aí, veja que no verso 36, ele diz assim, porém eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Aí no verso 40 ele diz, de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vi o Filho, mas não é só isso, e nele crê. Não é só ver, mas é crer. Crer em Jesus? Eita, esse tem vida eterna. Essa é a promessa de Deus para conosco. É uma determinação de Deus. É uma determinação do Senhor. Aquele que vê, né, e acredita em Jesus para a salvação. Esse já tem o quê? Um destino garantido. Esse já tem vida eterna. Esse é um decreto divino de Deus. Ele decretou. Não tem como mudar isso. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Você pode ir até para os confins da terra. Se ele decretou que você é de Jesus, e Jesus morreu por você lá na cruz, você pode pegar a embarcação, pode até cair dentro de um grande peixe, mas vai terminar onde Deus determinou. O homem não tem vontade própria nesse sentido, para a salvação. Ele não tem livre-arbítrio para se salvar. Ele não tem, porque todo o ser humano na face da terra, ele está debaixo de uma determinação de Deus. Determinação de Deus. Deus determinou. E não tem como mudar isso. Não tem como mudar a igreja do Senhor. Não tem como a noiva deixar de ser noiva. Não tem como. O sangue do Cordeiro lavou, regenerou a noiva. É a igreja do Senhor para o grande dia. E isso só tem o decreto divino de Deus. Ele determinou, bateu o martelo, carimbou a coisa. Não tem como mudar mais não. Estamos embaixo da vontade soberana do Senhor. Amém, igreja? Então fomos chamados o quê? Para participar do pão. Participar do corpo de Cristo. Participar do vinho, participar do sangue de Jesus. Todo aquele que crê em mim, viu Jesus, creio em Jesus, tem vida eterna. Mas eu creio em Jesus. Mas vou ficar em casa, não preciso de igreja. Mas eu creio em Jesus porque eu leio a Bíblia. Até Satanás conhece de Gênesis a Apocalipse. Se brincar bem melhor do que a gente. Sabe? Não tem como servir a Deus em casa. Não tem como servir a Deus sozinho. Não tem como uma mão estar fora do corpo e ter vida. Fomos chamados por um decreto de Deus. Ele nos uniu, nos reuniu e une seu corpo pelo seu sangue do Cordeiro.
nos chama a ouvir a palavra, quer continuar se alimentando da palavra, nos chama a ter comunhão, nos chama a participar da ceia do Senhor, o qual celebramos hoje. A ceia do Senhor é relembrar, é o que fizemos aqui, a relembrar o que Cristo fez por nós, trazer a memória. Quantas vezes for preciso até Cristo voltar, ou você ir para a glória, eu e você. É uma determinação do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus, que Deus nos traga compreensão e entendimento de que fato, aonde é que você está sustentado. Onde é que você está sustentado? Aonde é o seu sustento? Qual é o seu sustento? Qual é o seu alimento? Qual é o seu alimento? Uma coisa eu digo para vocês. Se alimentamos de uma comida gordurosa, qual vai ser o resultado? Veia entupida, vai se arrebentar. Então, os resultados é de onde está o nosso coração. É onde estamos focados, é onde estamos alicerçados. Comida natural, muita gordura, veia entupida. O resultado. Se meu coração está na palavra, se está no Senhor, qual vai ser o resultado? Amado, convicção, vida eterna, avanço, amadurecimento. Tudo tem um resultado de onde está o seu coração, para onde o seu coração está voltado. Né? Que o Senhor nos ajude, por meio do Espírito Santo, a estar voltado para aquilo que é puro, para aquilo que é verdadeiro, para o verdadeiro pão, onde está a verdadeira vida. Não se iludam, não se iludam. Tem muita coisa que pode aparecer, pode oferecer como uma verdadeira vida. E pode aparecer como de fato isso funciona. O mundo tem essas características. O mundo oferece muita coisa que parece que funciona, mas não funciona. Aí a Bíblia nos apresenta Jesus, a olhar para Jesus, o verdadeiro pão, e contemplar a glória de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ceiar o Senhor? Vamos participar da ceia com alegria, a qual nos deu vida, trouxe vida eterna. Louvado seja Deus. Mas vamos ficar de pé? O irmão Siege e a irmã Laiane vai estar servindo a vocês. A Bíblia diz que maior que serve, não? É. Amém. Está frio aí. Cada um receba e espere uns pelos outros. Glória, louvado seja Deus. Amados, Deus hoje nos convida a estar olhando para Ele. A estar olhando para o que Ele já determinou. A olhar para Jesus, olhar para a cruz. E declararmos a falência de nós mesmos. Há uma fraqueza de nós mesmos e uma dependência total do Senhor. A depender dEle. Você tem dependido dEle? Em qual área, às vezes, falta você depender do Senhor? Precisamos declarar nossa falência. Aprender e entender que Ele está no controle da nossa vida, que Ele tem que cuidar de nós. Em todas as áreas. Se é cura que você precisa, a manifestação da glória de Deus em nossas vidas todos os dias.
todos os dias ao mover do Senhor sobre nossas vidas. Ele não largou. Você não está largado, não. Você não está solto, você não está abandonado. Ele nos chamou? Entenda que Ele deu a vida por você. Como vai largar você? Ele está no controle da sua vida. Nada se move, nada acontece fora do controle de Deus, não, amados. Ele tem conduzido o seu povo. Cada cá tem uma história diferente. Mas é o mesmo Deus, glorificando e exaltando Ele. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Foi no sacrifício do seu corpo, na crucificação, que o Senhor levou todas as nossas enfermidades. Foi lá que todos os pecados foram pagos. O Senhor se colocou em nosso lugar. Recebeu toda a ira de Deus, toda a condenação, por amor e misericórdia ao seu povo. Graças te damos, Pai. Porque é em Ti que temos a liberdade. É no Senhor que não temos mais a condenação. É um povo que não é mais conduzido para o inferno, e sim para o céu, um novo céu, uma nova terra, uma vida e uma vida perfeita, uma vida eterna. Graças te damos, Senhor. Graças te damos por nos chamar a depender de Ti. O que precisamos fazer? Crer somente, exercer fé no Senhor, glorificar e exaltar e andar e falar para a glória de Deus. Graças te damos, Pai. Porque em Ti encontramos vida. É no Senhor que encontramos o refrigério. É no Senhor que encontramos a luz do fim do túnel. É no Senhor que perseveramos. É no Senhor que encontramos o refrigério. É no Senhor que há salvação para a nossa alma. É em Ti, Pai. Cremos que quando olhamos, às vezes para todos os lugares à nossa volta está tudo fechado. Mas o Senhor tem uma porta escancarada diante de nós. Por meio de Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor nunca nos abandona. A Tua palavra diz, mesmo que uma mãe esquece do filho, o Senhor não esquece de nós. A Tua palavra diz, Pai, que a Tua bondade e a Tua misericórdia certamente nos seguirão todos os dias. É a Tua palavra, Senhor, que afirma para nós como promessa. Moços, jovens, sofreram, mas o Senhor nunca o abandonou. Aonde Davi diz, eu já fui moço, já estou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar o pão. Graças te damos, Pai, porque o Senhor não nos larga. O Senhor tem nos sustentado, nenhum sequer vai se perder. E declaramos, Pai, hoje diante de Ti, que a gente não pode ir a lugar nenhum, não podemos fazer nada, se assim o Senhor não tiver no controle de todas as coisas. O Senhor no comando, governando nossa vida, nosso lar, nossa casa, a igreja do Senhor. Como é bom depender do Senhor. Como é bom saber que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Graças te damos, Pai, pelo corpo que foi partido lá na cruz. Se fez pecador em nosso lugar. Se esvaziou de si mesmo. Recebeu tamanha condenação, a qual nós não suportaria. Por amor e misericórdia, o Senhor se colocou em nosso lugar e nos deu vida. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, afirma Jesus. Participa todo mundo junto. Graças te damos, Pai. Não depende de quem quer nem quem corre, mas daqueles que o Senhor determinou, que o Senhor já deu a Jesus antes da fundação do mundo.
a sua igreja, o seu povo. Tu és bom, Senhor. O sangue derramado, o sangue de Jesus, foi derramado lá na cruz para selar uma nova aliança. No corpo, ele leva toda a condenação. No sangue, ele nos lava, nos regenera, nos purifica diante de Deus. No sangue de Jesus. Ao selo de uma nova aliança, uma nova vida, um novo decreto. E você foi chamado a viver nessa nova vida, esse novo decreto do Senhor. É no sangue de Jesus que você é curado. É no sangue de Jesus que todos os seus pecados são perdoados. É no sangue de Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos, Senhor, pelo teu precioso sangue. Trazemos a memória hoje, nesse momento, Pai, que o Senhor fez lá na cruz, derramando o seu sangue para lavar e regenerar um povo. O sangue, o cálice de uma nova aliança, inquebrável, infinita, perfeita, gloriosa, exaltada. Graças te damos, Senhor Jesus. É no teu sangue que encontramos refrigério para a nossa alma. Graças te damos, Pai, porque é no teu sangue que estamos sustentados. Por causa do teu sangue, Pai, que perseveramos. Uma nova vida, um novo céu, uma nova terra. Eita, exaltado és, Senhor. Este é o cálice de uma nova aliança. Uma aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebeis, em memória de mim. Participa todo mundo junto. Permaneça onde você está. Tá? Graças te damos, Pai, pela manifestação do teu poder. Não só lá na cruz, mas só tem manifestado o seu poder aqui, hoje e agora. Aonde andamos, o Senhor tem manifestado o seu poder sobre nossas vidas. A tua graça derramada, o seu favor sobre nós. Seja em nosso lar, nossos filhos, nossos pais. O Senhor tem derramado a sua graça abundantemente. E temos experimentado, Pai, o teu favor e a tua misericórdia todos os dias. Porque até hoje o Senhor tem nos sustentado. Graças te damos, Senhor, pelo refrigério em nossa alma. Ah, Pai, graças te damos por tudo que tem acontecido em nossas vidas. Às vezes não compreendemos, às vezes não entendemos, mas graças te damos, Pai, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita sobre nossas vidas. Não compreendemos, mas cremos. E sabemos que o Senhor está nos conduzindo, Pai. Nos conduzindo conforme a sua vontade. E na sua vontade encontramos segurança. Na sua vontade encontramos paz, refrigério. Ah, Pai, como é bom saber que estamos guardados pelo Senhor. Na tua destra. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Pela manifestação do teu poder em nossas vidas. Exaltado, glorificado és o teu santo nome, Senhor. Recebe honra e glória nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Que a gente saia aqui, Pai, cheio do seu favor. Experimentando a tua graça abundante em nosso lar, em nossas casas. Não só aqui, mas fora daqui também. Vivendo debaixo da tua graça e do teu favor. Graças te damos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, igreja amada. Deus é fiel. Amém. Louvado seja Deus. Senta um pouquinho aí, amados.